Olá, jovem! Seja bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. Nós vamos tratar hoje de Mosias, capítulo 26. Antes de nós entrarmos diretamente no conteúdo da Escritura, eu queria que você imaginasse, você está conversando com um amigo ou com uma amiga, e ele expressa essas preocupações sobre o arrependimento. Ele diz para você, não sei se vale a pena se arrepender. Uma segunda preocupação compartilhada por ele é por que eu tenho que confessar meus pecados? Porque alguns pecados precisam ser confessados a um líder do sacerdócio. E por fim, ele expressa: eu cometi muitos pecados para que o Senhor me perdoe. Será que existem outras preocupações que não foram as mencionadas aqui? Você consegue imaginar alguma outra preocupação relacionada ao arrependimento? Será que essas preocupações também são preocupações importantes para você? Pensa nisso, porque nós vamos tratar hoje desse assunto, né? Nós vamos lembrar aí de que no contexto histórico, Alma, ele, depois de ser liberto do cativeiro, ele e o povo, né, que estavam com ele, se une aos nefitas e ao povo de Lime, lá em Zaraenla, e o rei Mosias o designa como líder da igreja ali do povo, né? Então, sob a supervisão de Alma, a igreja começou ali e Alma, então, era o líder. E vamos ver que ele teve algumas preocupações e ele expressa isso nessas preocupações. É, ele busca a ajuda do Senhor e ele tem uma resposta e a gente consegue aprender muito com tudo isso, tá? Vamos ver juntos as Escrituras, alguns versículos que eu separei desse capítulo e vamos debater de acordo com o que for passando aqui, tá bom? Vamos lá no versículo 13 do capítulo 26 de Mosias. E então o espírito de Alma tornou a perturbar-se e, dirigindo-se ao Senhor, perguntou-lhe o que deveria fazer a respeito do assunto, porque temia proceder mal aos olhos do Senhor. O que estava acontecendo é que, do momento que ele se tornou um líder da igreja lá, é, é, foi percebido que alguns pecadores, as pessoas iam cometendo pecados, uma parte do povo, e que essas pessoas eram levadas até ele, para que ele tomasse uma decisão a respeito delas. Mas ele não sabia exatamente o que fazer, o que falar, e ele temia tomar uma decisão errada. Então, aqui a gente vê no versículo 13 que ele está demonstrando essa agitação em si, essa perturbação, e ele então se dirige ao Senhor perguntando sobre o que deveria fazer. No versículo 14, e aconteceu que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ouviu a voz do Senhor dizendo: Abençoado és tu, alma, e abençoados são os que foram batizados nas águas de Mormon. Abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. Continuando, ele diz: E por haveres me inquirido sobre os transgressores, és abençoado, o Senhor diz a ele. Tu és meu servo, e faço o convênio contigo de que terás vida eterna, e servir-me-ás e irás em meu nome, e reunirás minhas ovelhas. Um pequeno parêntese aqui nesse versículo, veja qual é o convênio que o Senhor faz com a alma. Faço convênio contigo de que terás vida eterna. Chamado eleição de alma acontece nesse versículo 20. A gente não vai entrar nesse assunto, que não é objetivo, mas isso fica aqui marcado para a gente, em uma outra hora, debater a respeito. No 21, e aquele que escutar a minha voz será minha ovelha, e a ele receberás na igreja, e ele também eu receberei. Pois eis que esta é minha igreja. Quem quer que seja batizado será batizado para o arrependimento.
E quem quer que recebas acreditará em meu nome, e a esse eu perdoarei liberalmente. Eu perdoarei liberalmente. O Senhor, de livre e de boa vontade, vai perdoar a esses que se arrependerem e forem batizados. E ele continua dizendo, porque eu sou o que tomo, perdão, porque sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, que fui eu que criei o homem, e sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Veja, o Senhor diz que vai perdoar, e ele diz por que é que ele perdoa. Com que poder, porque ele tem essa capacidade, né? No versículo 23, que ele tomou sobre si os nossos pecados, porque foi ele quem nos criou. Então é ele que, por ter tomado sobre si os nossos pecados, ter sofrido a dor que sofreu, ter a capacidade de nos curar, ele tem a capacidade também de nos perdoar. Os nossos pecados podem ser perdoados por Cristo. E ele vai nos ajudar. Versículo 24: pois eis que em meu nome eles são chamados, e se me conhecerem, levantar-se-ão e terão lugar à minha mão direita eternamente. Digo-te, portanto, que aquele que não ouvir minha voz, esse não receberás na minha igreja, porque eu não receberei no último dia. Digo-te, portanto, vai, e o que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. Ele começa a dizer para a alma como é que ele vai tratar desses pecadores que estão sendo levados até ele. O que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. E se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás, e eu também o perdoarei. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. E também vos perdoareis uns aos outros vossas ofensas, pois em verdade vos digo que aquele que não perdoa as ofensas de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará sobre si condenação. E aí eu quero focar no versículo 29, você, que fala quais são os dois requisitos para que ele perdoe. Ele diz que confessar os pecados diante do líder do sacerdócio e diante dele. Aqui, alma é como se representasse o bispo da alma. As pessoas precisavam confessar seus pecados ao bispo e depois se arrepender com sinceridade de coração, ou seja, abandonar o erro, abandonar o erro. E aí eu faço um parêntese aqui, mais um, para dar uma ênfase. Certos pecados vêm, se tornaram maus hábitos ou se tornaram vícios até. Isso significa que leva tempo e esforço para ser abandonado. Vai levar tempo. Me lembro de um homem na missão que ele estava conhecendo a igreja e ele fumava. Ele foi desafiado a parar de fumar para ser batizado. Ele aceitou, parou de fumar, acho que durante umas 2 semanas, foi batizado e talvez 2 ou 3 semanas depois ele voltou a fumar. Ele escorregou e estava fumando. E ele começou a se esconder de vergonha daquilo. Porque ele pensou, puxa vida, eu disse que ia mudar, fui batizado sinalizando de que queria essa mudança de fato, e agora eu escorrego. Veja, ele passou a vida inteira, desde menino, fumando. Ele já era um senhor. E ia levar tempo para que ele conseguisse abandonar de fato aquele vício, né? E ele precisava entender que ele tinha que ter paciência consigo
e que o Senhor iria ajudá-lo no processo. Foi isso que nós fomos demonstrar para ele, ensinar ele a respeito disso. E é isso que eu quero enfatizar para você hoje. Tem coisas que levam tempo. Tenha paciência consigo e saiba que, enquanto houver esforço dedicado para abandonar um erro, o Salvador está perdoando os seus pecados, os seus erros. Mas precisa haver esforço constante e sincero. Aí sim a gente tem direito a receber o perdão. Tudo bem? Então, lembra disso, coloca isso na mente, no coração, de que nós vamos precisar nos arrepender todos os dias, durante toda a vida. O arrependimento não são eventos. Não é um evento quando eu me arrepender, quando eu cometer um pecado, um evento na vida, um a cada ano. Não, não, não. O arrependimento é um processo diário. Diariamente eu preciso me arrepender dos meus pecados. E você também. E diariamente o Senhor concede dom do perdão para nós. E como é maravilhoso receber esse perdão, né? Então, eu fecho aqui o parêntese dessa questão de ter confessado, ter demonstrado sinceridade ali naquele momento e, de repente, escorregou depois. Como é que o Salvador vê isso? Pensa nisso, tá? Lembra disso. O Salvador te ama e ele quer ver teu progresso. Ele quer que você continue andando e se esforçando para se tornar como ele é. Tá bom? Tanto é que ele diz aqui no 31, sim, tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Tantas vezes quanto se arrepender. Obviamente que a gente não vai tratar com leviandade a expiação, jamais, achando que a gente pode se arrepender quando a gente quiser, quantas vezes a gente quiser. Se a gente pensa assim, a gente já nem está se arrependendo. Que o arrependimento que é uma mudança de coração, de pensamento, de atitude, e jamais uma pessoa arrependida pensaria em tratar a expiação dessa maneira. Mas, todas as vezes que você pecar e se arrepender com sinceridade, o Senhor vai perdoar as suas ofensas. Tudo bem? O que é que a gente aprende sobre Cristo? Você lembra de algum episódio que ele demonstra esse tipo de perdão, que ele demonstra a disposição dele de perdoar? Você vai ver três casos que a gente vai tratar sobre isso. O seguinte, perceba que eu vou mostrar para você agora três preocupações. Essas preocupações, cada preocupação que eu apresentar aqui para você, ela tem perguntas que vão te ajudar a refletir sobre essa preocupação. E também tem algumas escrituras, poucas, para que você se aprofunde um pouquinho mais e consiga compreender como responder a essa preocupação. Você talvez já entenda que em cada recuperação dessa no YouTube, no fim nós temos três perguntas que você precisa responder num formulário online. O link está embaixo desse vídeo. Você vai clicar no link, vai colocar o e-mail da professora ou do professor, e tem lá as três perguntas que você vai copiar e colar no formulário. Eu vou te mostrar quais são as três perguntas. Mas só estou fazendo o link agora de que a conexão agora de que as perguntas, as três perguntas, têm a ver com as três preocupações que eu vou te mostrar agora, tá bom? Então, preocupação A. Não sei se vale a pena se arrepender. Não sei se vale a pena se arrepender. E aí vamos para as perguntas. Que escrituras e princípios você poderia compartilhar de Mosias 26 ou de outras escrituras que podem ajudar alguém que tem essa preocupação? O que é que a gente aprende em Mosias 26 que pode ajudar com essa preocupação? E lembre, a alma em outrora havia cometido os pecados graves no início da sua vida e ele se arrependeu e foi perdoado.
O que que você acha, diz a segunda pergunta lá embaixo, que a alma compartilharia com a pessoa que tem essa preocupação em relação a se vale a pena se arrepender? Então, pensa aqui nessa preocupação A, porque você vai precisar responder isso no formulário para o seu professor, tá bom? Preocupação B. Por que eu tenho que confessar meus pecados? Porque alguns pecados precisam ser confessados a um líder do sacerdócio. O Senhor disse à alma que aqueles que haviam pecado precisavam confessar os seus pecados para ele, a alma, e para o Senhor. Então, baseado nisso, como o Senhor já conhece nossos pecados, por que é importante confessá-los a Ele? De que maneira isso vai abençoar nossa vida? Eu vou já falar de uma citação de uma autoridade geral que nos ajuda a entender o papel do bispo no processo de arrependimento, tá bom? Então, guarda essa informação aqui, mas você vai precisar responder sobre isso, sobre essa preocupação B, lá no formulário também. Por fim, na preocupação C, eu cometi muitos pecados para que o Senhor me perdoe. Poxa, eu já fiz coisas demais, ou eu já fiz coisas graves demais. O Senhor não vai me perdoar. Como as palavras do Senhor em Mosias, capítulo 26, versículos 29 e 30, podem ajudar nessa preocupação? Tem outras escrituras aqui que você pode estudar também. Ele cita outras três ou quatro. E a segunda pergunta referente a essa preocupação é que relatos das escrituras sobre o Salvador ilustram seus sentimentos sobre aqueles que se esforçam para se arrepender e sua disposição em perdoar. Tenta lembrar de situações, de momentos que o Salvador demonstrou perdoar os pecados daquela pessoa que estava arrependida. Como foi que ele tratou ela, né? E aí você vai conseguir saber responder sobre essa preocupação de alguém que cometeu muitos pecados ou que acha que fez algo grave e que o Senhor jamais vai perdoar. Pensa a respeito disso. Quero finalizar a nossa aula de hoje ah, com a palavra de uma autoridade geral e de um profeta, tá? De um dos apóstolos. Aqui sobre o bispo, Elder Grow, fala sobre isso. Ele diz o seguinte: o bispo tem o direito de receber revelação do Espírito Santo em relação aos membros de sua ala, inclusive você. Ele tem direito. Lembra disso. Ele pode ajudá-lo por meio do processo de arrependimento, de um modo que seus pais ou outros líderes não podem fazer. É o bispo que tem essas chaves. Ele tem esse direito e ele consegue ajudar você. E aí ele finaliza dizendo: se não confessarmos, levamos sozinhos o peso de nosso pecado, em vez de deixar que o Salvador carregue o fardo. Quando uma pessoa comete um pecado e ela entende que o bispo é uma ferramenta de Deus para ajudar no processo de arrependimento, essa pessoa logo marca uma conversa com o bispo, bate lá na porta dele, senta, fecha a porta, né? Antes de sentar, conversa com ele, faz uma oração junto com ele e é, confessa os seus pecados ao bispo, que ouvirá com muito amor. Como bispo, quando eu ouvia alguém confessar um pecado, enchia o meu coração de primeiro, muita alegria pela pessoa ter tido essa coragem de ir até lá e conversar comigo. E, e eu admirava essa pessoa por essa coragem e meu amor por ela aumentava. Era isso que eu sentia como bispo, ao ouvir o pecado de alguém. Que depois, e sendo muito, mas muito sincero, eu nem lembro de nada do que foi falado e que ficava entre mim, o bispo, entre a pessoa e entre Deus. Então, eu ajudava a pessoa durante todo o processo de arrependimento, e uma vez finalizado esse processo,
sinceramente, eu não lembro de absolutamente nada de ninguém, de um pecado que foi contado para mim ali. Então, para mim isso é uma bênção maravilhosa, eu ter esquecido disso. Mas por que que eu conto isso? Porque o bispo não tem interesse em ficar lembrando. Ele, assim como o Salvador que diz que esquece quando a gente se arrepende, o bispo também, ele ajuda o bispo a esquecer. O que fica na mente é como essa pessoa é dedicada, como ela é corajosa, como ela é convertida, como eu a amo ainda mais por isso, e como Deus deve amá-la ainda mais por isso, por querer corrigir sua vida. Porque, de verdade, todos precisam corrigir sua vida num ponto ou outro. A questão é, será que todos têm a coragem de fazer a correção? O bispo é a chave para isso. Então, se por acaso tem algo na sua vida que precisa ser resolvido, eu convido você agora, assim que terminar essa aula, manda uma mensagem ou liga para o bispo e diz, bispo, eu preciso conversar com você. Quando podemos conversar? E aí, no dia que ele escolher, você esteja lá para conversar com ele. E uma vez aberta a porta do bispado, derrama o coração ali naquela sala e conta tudo o que você precisa contar para que você saia dali muito leve. Porque, veja, o Elder Grow aqui no segundo parágrafo diz que se não confessarmos, nós levamos o peso do pecado sozinhos. E é muito pesado. E sabe quem é que quer que você fique carregando esse peso durante muito tempo, até você morrer, se possível? Satanás. Ele quer que você leve esse peso para sempre, porque ele sabe que isso causa sofrimento. E ele quer nos tornar tão miseráveis quanto ele é. Então, se ele pode causar esse sofrimento, com certeza ele vai querer que você não confesse. Porque quando você confessar o seu pecado, você vai perceber que o Salvador tirou dos seus ombros o pecado, o peso do pecado, de uma forma que você nem consegue explicar direito como foi, mas você só sabe que trouxe muita paz e muita alegria, de modo que, de uma maneira que você nunca nem sentiu. E esse é o milagre do perdão. O perdão é muito, mas muito doce. E você vai ver que, se por acaso você esperou muito para confessar o seu pecado, você vai perceber que esperou em vão. Poderia ter tido essa paz rapidamente, né? Bem mais rápido. Então, decide logo, conversa com o bispo e usa essa ferramenta maravilhosa para te abençoar. Caso seja necessário, se não agora, mas talvez um dia, se for necessário, usa o bispo, essa ferramenta que Deus providenciou para nós, tá bom? Por fim, eu quero mostrar essas palavras do Elder Renland, que fala sobre a questão de quando nós justificamos os nossos pecados, o que que acontece, né? Se a gente justifica. Deixa eu colocar aqui para você ouvir. Podemos fazer e às vezes fazemos escolhas diferentes. Tais escolhas podem não parecer intrinsecamente erradas, mas elas impedem que nos tornemos mais reais penitentes e assim impedem nossa busca pelo arrependimento verdadeiro. Por exemplo, podemos optar por culpar os outros. Em meus 12 anos de idade em Gothenburg, eu poderia ter culpado Stefan. Foi ele quem levou aquela bombinha enorme e os fósforos para a igreja. Mas culpar os outros, mesmo que justificável, permite que desculpemos nosso comportamento. Agindo assim, transferimos a responsabilidade por nossas ações para outras pessoas. Quando transferimos a responsabilidade, diminuímos tanto a necessidade quanto a nossa capacidade de agir. Nos transformamos em vítimas indefesas, em vez de agentes capazes de agir de modo independente. Ele fala aí que mesmo que seja justificável, se nós culpamos outras pessoas pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nós reduzimos nossa capacidade de nos arrepender. E começamos até a pensar que talvez a gente nem precise se arrepender. Então, não é saudável culpar outras pessoas,
mesmo que haja uma justificativa, não é interessante para nosso processo de arrependimento, de mudança, que a gente coloque a culpa em outra pessoa, né? Assumir aquilo, ter autorresponsabilidade para que a mudança aconteça. O primeiro passo do arrependimento é reconhecer. Sem reconhecer, fica difícil dar os outros passos, que são um pouco mais difíceis, inclusive. Mas se nós reconhecemos e não justificamos os nossos erros, nós vamos ter a ajuda do Salvador, inclusive, não só para receber o perdão, mas para conseguir trilhar o processo de arrependimento para receber esse perdão. O Salvador nos providenciou isso, tá bom? É, Ficam aí as três perguntas da aula, que não são essas perguntas, né? Mas é uma referência às preocupações A, B e C que eu mencionei para você agora há pouco, né? Então você precisa, por exemplo, na questão um escrever as respostas às perguntas mencionadas na preocupação A e na questão 2 relacionada à preocupação B, e na 3 relacionada à preocupação C. Abaixo desse vídeo tem um link. Você clica no link e vai aparecer um formulário online, onde você coloca o e-mail do seu professor ou da sua professora, coloca as perguntas ali e responde a elas e manda para o seu professor ou sua professora que vai colocar a sua recuperação, vai registrar a sua recuperação lá no sistema e aí você tem sua falta abonada, tá bom? Então não esquece de fazer isso, tá? Fica então o meu testemunho de que o Senhor está muito disposto a perdoar, sem dúvida alguma, muito disposto a perdoar por amor a nós. Nós estamos numa igreja de mudança, como o Elder Bednar fala. Se você está aqui e não quer mudar, então você está na igreja errada, ele diz. Desde o momento que nós somos ensinados pelos missionários, nós somos convidados a mudar. Eles nos convidam a ler o livro de Mórmon, a orar, a ir na igreja, a viver a lei do dízimo, a guardar a palavra de sabedoria. Eles nos ensinam e já nos convidam a mudar. Quando nós nos batizamos, nós começamos a compreender ainda mais as leis, os mandamentos e os convênios que fazemos com Deus, os convênios que faremos ainda com Deus no templo, por exemplo, depois do nosso batismo. E tudo isso requer mudança, sempre uma mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento. E essa mudança é a conversão a Jesus Cristo. E é isso que ele espera. A conversão, essa mudança é o arrependimento, que precisa ser diário, como eu disse. Eu compartilho isso com você, com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais. Tchau, tchau.